Olá, pessoal do Scoopcast, estamos de volta e hoje para bater um papo com o Valdir. Ele é gerente da Alternativa Autoservice, uma empresa especializada em deixar seu carro novo de novo, que está completando 20 anos. E olha, por falar em carro, né? Carro e moto são os queridinhos dos brasileiros. E para se ter uma ideia, o Brasil ocupa a oitava posição na produção de veículos automotores. E este segmento, só no ano passado, foi o que mais cresceu, cerca de 15% em todo o globo. Então, a gente entende que carro e moto realmente são os queridinhos, talvez não somente dos brasileiros, né? Mas como estamos aqui, vamos falar dos brasileiros. E olha, para deixar o carro novo de novo, assim como é o slogan da alternativa, a gente vai saber detalhes dos serviços que são feitos aí por essa empresa que está completando 20 anos, especialista em funilaria, pintura e também estética automotiva. Valdir, como um amassado aparentemente irreparável, ele transforma, né? Pode ser transformado em uma superfície perfeita. Isso realmente é possível? Sim, tem aquele trabalho impossível, né? Que realmente, porque quando você mexe com a lataria, a depender da gravidade, você não pode fazer a recuperação, né? Porque aí entra outras formas de acabamento que não seriam profissionais. Mas como diz aí o ditado, né? A gente deixa seu carro novo de novo. Então a gente é uma empresa especializada nesse ramo, certo? Vamos fazer 20 anos esse ano, específico em outubro. E é isso. Vamos bater esse papo legal, mostrar ao pessoal aí quem é a gente, quem é a nossa marca, o que a gente procura no mercado e o que a gente também oferece. Interessante, hein? E Valdir, qual é a ciência por trás da combinação de cores para que a pintura, né, no carro ou na moto fique exatamente idêntica à original? É, o interessante dessas misturas de cores é a perfeição do profissional, né? Então, existe todo um profissionalismo, todo uma química ali por trás. Aí você me pergunta, que química, Valdir? A mistura de tintas e outros materiais que são de específico, eu não vou saber lhe dizer agora, tá? Mas a mistura de tinta é o que mais acontece. Pega por exemplo, uma tinta vermelha, você pega um pigmento laranja, um pigmento rosa, e ali vai acontecendo a mistura até você chegar na tonalidade. A maioria das tintas, elas são feitas, certo? Que são as tintas tricô, as tintas polarizadas e as metálicas. As que já vêm prontas, né, que são as básicas, o pessoal da fábrica já manda o código para o pessoal da fábrica de tintas, né? Então, hoje, nosso fornecedor de tintas aqui, quando ele tem uma dúvida, ele liga para uma concessionária ou até para a fábrica direto, pega o código e de lá já pega as fórmulas e vai fazendo. Interessante também, hein, Valdir? Valdir, a gente sabe que brasileiro é aquele que, talvez até por ser mais barato, tem mania de levar o carro, a moto, para aquelas oficinas, para aquelas pessoas que não são especializadas em fazer determinados serviços, né? Aí eu te pergunto, quais os erros mais comuns que essas pessoas cometem ao tentar consertar pequenos amassados, por exemplo, em casa ou em oficinas que não são especializadas? Rapaz, Paulo, isso é constante, porque é aquele ditado, né? O barato sai caro. Então, um serviço barato, às vezes, a gente sabe das condições e a gente está também para ajudar o cliente, entendendo as condições dele e atendendo também para que nem a loja saia no prejuízo e nem o cliente saia no prejuízo, mas também que saia com um carro perfeito, né? Diferença de cores existe muita, porque é justamente isso que eu te falei. Se bater um carro vermelho, se você pegar uma mão de obra barata, o rapaz não vai mandar fazer a tinta, porque essa tinta tem um custo mais alto. Então ele pega uma tinta pronta, mais barata, e pinta no seu carro. Vai dar diferença de cor, porque se seu carro for um carro metálico, a tinta pronta ela não é metálica, ela é poliéster, certo? Então, quando dá essa diferença de cor, você vai lá cobrar do rapaz? Não vai, porque você pagou barato. Então você não tem nem poder lá de chegar lá e questionar o serviço, sabe? Então a gente preza muito isso. Entenda a situação do cliente, oferece o serviço e também deixa o cliente à vontade para escolher outros, como é que eu posso dizer, prestadores de serviço. Pesquisar o mercado, né? A gente cobra X, o outro ali cobra menos X, o outro cobra 2x, e aí ele vê qual que é melhor para ele. Mas muitos dos carros hoje têm essa diferença de cor por causa disso. Ou quer um serviço muito barato, né? Ou procura o serviço para ontem.
né? Que aí é onde também você não respeita o tempo de cura da tinta, do verniz, não respeita o tempo de produção da tinta e por aí vai. Eu vou até arriscar trazer uma frase aqui, viu, Valdir? Que, por exemplo, essa questão de você trabalhar com funilaria, pintura, não é coisa para amadores, né? E a Alternativa está completando aí 20 anos. Aí buscando para essa parte de pintura, principalmente, e um novo serviço que é a lavagem estética, eu faço a pergunta, como é que essa lavagem ela pode realmente deixar meu veículo assim bem limpinho, bem novo? E outra, de que forma ela garante a proteção da pintura do meu carro? Cara, hoje a lavagem, né, a detalhada, ela cresceu muito, né, a lavagem da estética automotiva. Por que estética automotiva e não lava-jato, né? Lava-jato, o próprio nome já diz, é um lava-jato, é uma coisa rápida. Você quer um serviço rápido ali para deixar seu carro limpinho, aspiradozinho e pronto, entregar. Já na lavagem detalhada, o que é que acontece? É o detalhamento do seu carro. É uma caixa de roda, é um produto mais profissional, certo? Que lhe dá uma segurança na hora da lavagem, na hora de proteger seus plásticos, seu motor, seu chassi, enfim. Então, hoje a lavagem detalhada, ela vem para detalhar onde o lava-jato não consegue chegar. E com os produtos que a gente utiliza, a gente consegue detalhar canto por canto. A depender do serviço que você contrata, né? Porque a lavagem, assim, ela vai dar um up no seu carro, mas não vai lhe dar uma proteção, que é uma lavagem. Proteção são selantes cerâmicos ou coates cerâmicos, certo? São polimentos que tem, o povo chama de cristalização, né? Mas é o overcut, que é uma dupla camada de proteção. Tem proteção de 6 meses, de 4 meses. Tem ceras líquidas que dão proteções também, ceras profissionais. Então, assim, hoje é um mercado que tem um boom muito grande, tem várias marcas. Então, se você chegar de paraquedas nesse mercado, você se perde. Porque você compra produto que às vezes você nem vai usar e que outro já faz o próprio serviço. Por isso que, assim, eu comecei, mas eu comecei fazendo um curso antes, né? Não foi um curso pago, foi um curso de internet, mas hoje eu tenho cursos que eu fiz pagos e hoje eu invisto nos meus colaboradores, porque lavagem detalhada é para você entregar o carro em perfeito estado. Se o cliente chegar para criticar algo, ele vai ter a razão, porque a lavagem detalhada é para você deixar zerado, não é para você deixar nenhum detalhe para o cliente sair feliz. E se você vê o detalhe, você antes de entregar, você corrigir. Então, esse curso já é para isso, deixar o pessoal mais profissional ainda, e a gente também tem um padrão de qualidade, para quando for a divulgação, né, o boca a boca, o que é que acontece? Divulga ali, ó, aquele serviço é bom, e graças a Deus hoje a gente tem um muito boca a boca. E hoje a gente está investindo mais na rede social, que é para expandir mais ainda a nossa clientela. Eu vou até arriscar e falar uma frase aqui, né? Essa questão de funilaria, de pintura, não é coisa para aventureiros, né? Lembrar que a Alternativa está no mercado há 20 anos. E agora nós vamos falar de um serviço que a Alternativa está também realizando com muito profissionalismo, que é a lavagem estética, que ela protege seu veículo e você não tem dor de cabeça se fizer com profissionais qualificados como os que tem lá na Alternativa. E aí, Valdir, eu te pergunto, como funciona essa lavagem estética? Que diferença ela tem para outros tipos de lavagem? Perfeito, Paulo. Hoje a gente conta com assim, todo tipo de lavagem. Se você quiser uma lavagem mais simples, que a gente chama de lavagem técnica, né? O que seria a lavagem técnica? É uma pré-lavagem com a lavagem do seu carro, mais a aspiração. Aí a pré-lavagem. O que é a pré-lavagem, Valdir? A pré-lavagem é um processo que a gente faz na estética para não esfregar a sujeira diretamente no seu carro. O que é que acontece muito em outros locais, né? Seu carro do jeito que chega sujo, só joga um jato d'água para tirar a poeira que não tirou por completo, jogou o sabão e esfregou. Aquilo ali, quando você bate um sol, vai estar os redemoinhos na sua pintura, que a gente chama de redemoinho, né? Então você perde brilho, você perde. Seu verniz fica deteriorado também. E com o tempo, né, pode ir amarelando a pintura ou criando outros abrasivos, certo? Mas a gente tem a lavagem técnica, que seria a lavagem simples, no caso, né, que é a lavagem externa com aspiração. Tem a lavagem detalhada, né, que seria a lavagem toda com a proteção dos seus plásticos externos
internos até 6 meses. Aquele cinzento ali, fubazento, a gente descontamina e aplica o revitalizador. Tem casos que, como são pretos que fubazenta muito, às vezes o restaurador, na verdade, perdão, o restaurador ele não consegue atuar. Então o que é que a gente faz? A gente tira a peça do local, revitaliza o preto com um produto profissional que a gente tem, que deixa a peça preta de novo, e posteriormente a gente vem com a aplicação do restaurador, que aí protege a peça por 6 meses. Valdir, quando se fala em lavar carro, as pessoas se preocupam muito com o tempo, né? Poxa, deixar o carro o dia todo, ou não deixa, é pouco tempo, é muito tempo, enfim. Então eu queria que você falasse um pouco dessa questão do tempo de cada lavagem, claro. E eu estou sabendo que vocês têm aí um leve trás. Como é isso, hein, Valdir? Tá por dentro, perfeito, Paulo, é isso mesmo. A gente conta com serviço de leve trás, né? E voltando à questão da lavagem, o tempo de uma lavagem técnica dura geralmente de 1 a 1 hora e meia, certo? Que é a lavagem mais simples. Por que esse tempo? Porque depende da sujidade interna, né? Questão de aspiração, tal, não deixar muita terra. A gente gosta de fazer um negócio perfeito. É uma lavagem simples, técnica? É, mas agora a gente gosta de fazer com perfeição, né? Tem que valorizar o carro do cliente, tratar como se fosse o nosso. Uma lavagem detalhada, que demanda mais tempo, dura de 2 horas a 2 horas e meia, certo? Porque aí entra vários outros processos, tanto a questão também de detalhamento, né? Que a gente procura cantos de porta, canaletas, procura tirar pinche se tiver na caixa de roda, enfim. Então é a lavagem detalhada mesmo, então demanda mais tempo, né? Questão de polimento, a depender do polimento, o polimento dura geralmente aí de 1 hora e meia a 2 horas. Se for um polimento para preparação de um coating cerâmico, que é a vitrificação, aí um polimento desse dura aí de torno de umas 4, 5 horas. Aí você pergunta, pô, Valdir, por que esse tempo todo? Cara, a peça ela tem que estar intacta, sem nenhum risco. É o famoso, como dizem os famosos aí da estética, o 0,0. Você olhar para a peça, você não vê um risco. Você vê você se refletir no espelho. Eu fiz até um vídeo, que mandei até para a empresa de marketing, que é justamente isso. É o espelho que dá, o reflexo que dá de um carro preto. Até, o povo diz, mas carro branco não brilha. Brilha. Carro branco brilha, sim. Se você tiver o cuidado e o tratamento específico, qualquer carro vai brilhar, independente da cor, certo? Então, é isso. Uma lavagem técnica dura geralmente 1 hora, 1 hora e meia, depende da sujidade. Uma lavagem detalhada, 2 horas e meia, e assim sucessivamente. Vitrificação tem que durar mais um pouco, porque tem um tempo de cura, né? Então, um serviço de 2 dias no mínimo, que a gente faz o polimento, aplica o vitrificador e deixa ele curando na nossa estufa. Porque se deixar com o cliente, pegou sol, pegou impureza, gruda, e aí não vai fazer o serviço correto, que é a proteção. Valdir, tem um ditado que diz que o barato sai caro, né? Mas eu sou a favor do seguinte, do preço justo, que aí você recebe um bom serviço, mas também paga o preço que esse serviço merece. Em relação às lavagens, a todos os tipos lá da alternativa, quanto custa cada uma e teria uma diferença grande de preço? Como é que vocês cobram essas lavagens? Ó, hoje nossa lavagem técnica, certo? Ela custa o preço da detalhada. Aí você me pergunta, oxente, Waldir, por que isso? Porque eu estou chegando no mercado agora, certo? Então eu estou querendo mostrar meu serviço, certo? Cobrando o preço justo, que eu também não saio no prejuízo para repor os produtos. Mas em outubro, agora, quando a empresa completar 20 anos, eu vou fazer uma reformulada, né, nos preços e tal, fazer como é que eu posso dizer, um calendário não, um scoopzinho, um cadernozinho com as especificações, para quando o cliente chegar lá, procurar o serviço, eu dou a revistinha para ele. Hoje custa em média, hoje a lavagem detalhada e técnica custa R$ 80, tanto uma como a outra. E é óbvio que, quer dizer, a não ser porque é questão de tempo. Exatamente. Só pela detalhada, claro, né? Claro. Perfeito. Eu já dou esse valor porque ele opta. Não, eu quero mais simples, é 80. Não tô com pressa, pode detalhar mesmo. Aí vai com o mesmo 80, só que tempinho mais demorado, que entra outros processos, né? Aí tem lavagem de motor também, que entra aí o preço de R$ 180. Aí você me perguntar o que é que entra nessa lavagem? Além de tirar as impurezas minerais, né? E sujidades de óleo, a gente também faz a proteção nele, certo? Esse de R$ 180 é com a proteção de verniz de motor, tá? Que é a proteção de até 8 meses. Tem vitrificador de motor também, Valdir? Tem.
Você faz esse serviço? Faço também. O valor da vitrificação do motor eu cobro 380, porque a proteção vai até 3 anos. Então, essa protege de quê? Protege de ferrugem, protege de impurezas grudar no seu motor, você bater um jato d'água ali, lógico, procurando sempre um profissional, né? Porque motor é o coração do carro. Você lavar um motor errado, pode dar um problema elétrico e você jogar a bomba para o cliente, né? Então, procurar sempre um profissional, eu bato na tecla. Tenha cuidado com o seu carro, é uma conquista sua, é algo que você batalhou para ter, sabe? Você não conseguiu da noite para o dia. Então, assim, valorizar o que veio do seu bolso, né? Você sempre dá uma ajeitadinha, uma lavadinha, dá uma proteção nos plásticos, você que tem costume de deixar o carro muito tempo exposto ao sol, sabe? Já evita você deixar seu carro, você ficar até desgostoso com o seu carro. Você olha assim, porra, perdi a paixão pelo meu carro, peguei ele tão bonitinho. Então, uma lavagem, eu digo sempre para os clientes, uma lavagem hoje não custa nem 1% do valor do seu carro. O que é 1%? Quando ele falou de motor, eu sempre ouvi aquela frase, né? Não, motor não se lava. E pelo que eu vi, o motor é lavável, digamos assim. Se lava e trata ainda. Olha aí, eu tenho certeza que é por conta de algum lugar que você levou. Sabe aquele negócio de molhar o distribuidor, e aí depois o carro não pega? Lá não vai acontecer isso não, né, irmão? Não, lá não acontece porque existe justamente nos treinamentos e no curso que a gente faz, existe o isolamento das peças, né? Tanto da caixa de fusível, como das sondas lambdas, né? Tudo que for parte elétrica, a bobina, a gente isola tudo e hoje a maioria dos carros é tudo sensores, né? São bem atualizados, então qualquer mínimo que cuidado que você tenha é sempre importante, né? Então procura sempre profissional, porque uma lavagem errada dessa, cara, é R$ 80 que vai virar aí mais de 500, 600 mil reais, porque a dor de cabeça é grande. Eu dei o tira-gosto, agora eu vou voltar a falar. Eu tinha dado um tira-gosto sobre o leva e traz. Explica melhor aí, Valdir, por favor, esse leva e traz da alternativa, principalmente para as pessoas que não têm tempo. Paulo, perfeito. O leve trás é o seguinte: de onde você estiver, seja no seu trabalho, seja na academia, seja você tomando um café com um cliente num posto, Uma enfim, cervejinha com os uma amigos. cervejinha com os amigos numa sexta-feira, dá meio-dia ali, né? Vai num barzinho, pô, tô vendo meu carro sujo, quero lavar para passar o final de semana com ele, tampa. Cara, liga pra gente, né? A gente agenda o horário, você diz onde é que busca o carro, diz onde é que deixa, né? A gente avisa quando está indo e avisa quando está levando. Deixa no ponto de referência que o cliente exige, né? Então, serviço de leve trás adianta muito, porque tem cliente, né, que geralmente não tem tempo, tá trabalhando, tá na correria, então a gente adianta esse lado para eles também. Deixa o cliente confortável. Pessoal, a gente falou muito sobre lavagem e estética automotiva, mas a alternativa está no mercado há 20 anos e é referência em funilaria e pintura. Você pode falar um pouco mais sobre essas duas áreas que vocês fazem também com muita excelência, Valdir? Como você mesmo disse, Paulo, hoje a gente, né, esse ano completa 20 anos com carro-chefe de funilaria e pintura. Então, a gente pega funilaria de todo tipo, cara. De alinhar uma frente, alinhar uma traseira, né? Inclusive, quem tiver curiosidade, quiser visitar a loja, pode ir lá, certo? Dar um pulinho, ver os serviços, ver como é a casa, conhece o ambiente também, né? E pintura a gente pinta de tudo, cara. Geral, só um cantinho, só pequeno. E também, né, importante frisar que a gente é 20 anos no mercado e mais de 15 anos aí referente por seguradoras, né? Então, que é um ponto importante. Atendemos particular e você que é assegurado, que tiver seguro Banco do Brasil, Itaú, Caixa, Mafre, Allianz, enfim. Todos os seguros a gente atende nossos clientes, né? E para a gente ser referência, a gente tem que ter uma qualidade de serviço. Então, é uma mão sempre lavando a outra. Qualidade e variedade. Sabe o que ele faz também? Ele revitaliza o seu farol, recupera o farol e revitaliza. Isso rola lá também. Agora, aí é a parte boa. Isso custa caro, Valdir? E fica realmente novo? Fica novo. E assim, varia também do que você quer contratar, né? Tem a revitalização e tem a revitalização com vitrificação, que aí protege por mais tempo, né? Você que escolhe sua proteção. Se quer uma proteção de 6 meses, se quer uma proteção do vitrificador que a gente tem, a proteção é de 3 anos, né? Então, é um serviço bacana, cara, que assim, até para você que pega estrada, sabe, a visibilidade melhora muito, né? Porque clareia mais.
E é isso, tipo, tanto revitalização de farol, como revitalização de plástico, revitalização de caçamba de quem tem caminhonetes, né? Tipo Estrada, Touro, Saveiros, que tem aquela caçamba preta, a gente restaura também. Restaura os plásticos, que são as molduras externas. Então a gente tá com um leque bem amplo assim, sabe, cara, no nosso ramo, graças a Deus. E estamos colhendo bons frutos. Boa, Valdir. Ainda falando dessa parte de funilaria, eu não vou brincar, não. Eu já vi carro que parece que essa parte de funilaria quem fez foi um pedreiro. Aí fica tudo mascarado, né? Você já pegou alguma bronca por lá? Já, inclusive de clientes que não sabiam o que estava por trás, né, da sua peça. É assim, Paulo, a gente procura sempre um trabalho bem profissional, sabe? A gente evita o máximo de massa possível na peça. Quando a gente vê que a camada está muito deteriorada, né, a parte metálica, que a lanternagem não vai funcionar de que jeito, Valdir? Vai funcionar de voltar a peça. Mas quando voltar a peça por inteiro, a sua camada vai estar muito fina. Então não tem aquela proteção de outro impacto, né? Não tem uma proteção, uma segurança para o seu carro. Então, quando chega no estado desse, a gente pede para o cliente comprar a peça. Se for caso de seguro, você tem direito a uma nova, né? Mas quando chega um serviço particular que a gente vê que dá para recuperar, a gente recupera. Frisando sempre o quê? Vincos, né? Os vincos são o quê, Valdir? Os vincos são aquelas linhas que dividem, né? Ali o paralama lateral do seu carro, né? Seja do lado direito, seja do lado esquerdo, os vincos de porta, aqueles traçozinho fino, né? Que dá um acabamento visível na peça. Então a gente preza sempre isso, um acabamento sempre em perfeito estado, com o mínimo de massa possível. E lógico, preservando sempre a camada da peça. E tem pessoas até que tiram onda, que fala que essa quantidade de massa, quando o cara sabe que foi feito uma mutreta, aí diz que o carro é blindado, é brincadeira, né? Inclusive hoje existem equipamentos, né, que muitos revendedores de carro utilizam para saber a quantidade de microns que existem na peça, né? O que é microns? São as camadas de verniz e de tinta que tem no seu carro, né? E também, se você quando bota para lataria, você consegue tirar a quantidade de microns que tem de massa na sua peça, né? Quando o carro sai de fábrica, ele tem um padrão de microns em todo o carro, tem uma média. Uma peça 147, um exemplo, né? Outras 150, mas sempre uma variação de 3 para 2. Quando você vê um carro batido, a gente sempre tenta frisar essa parte da originalidade do carro, né? Porque se você botar um maquinário desse em um serviço que o cara fez ali na sua, como é que eu posso dizer, num preço bacana, né? Que ali é um serviço rápido, pode ter certeza que quando você botar esse equipamento lá, vai dar uma variação absurda. Que o seu carro pode estar lá 170 microns, quando você bota vai para 412. Como a gente já pegou. Carros que os seus microns é 200, 190, quando a gente botar o aparelho lá dá 630, 700. Que quando a gente tira, tá lá o bolo de massa e a peça amassada ainda, entendeu? Então é muito importante isso, você saber como funciona, né, um processo de funilaria, conhecer o ambiente, conhecer os profissionais e conhecer também o serviço, né? Eu não acho chato quando o cliente vai lá na loja verificar seu carro, porque ele está vendo o padrão de qualidade que a gente faz. Isso é muito importante, certo? E você tem que sempre dar atenção também, explicar o que é que está acontecendo, na etapa que está acontecendo, né? E é isso. A gente pega vários casos desse aí de massa, mas a gente sempre tenta deixar no padrão alternativo, que é o padrão de qualidade. Beleza, Valdir. Então agora fala pra gente aí os contatos, onde é que fica a alternativa, como é que eu consigo falar com vocês para deixar meu carro lá e fazer um serviço assim, nota 1000. Nosso Instagram é o arroba, né? Arroba alternativa, underline autoservice, tá? Nosso número de contato é o 75991655369, tá? Onde fica a localização, Valdir? A gente fica localizado logo atrás do Detran, tá? Na Avenida Maranhão, 2509, tá? Qualquer dúvida que tiverem, entra na nossa rede social, que é o Instagram, tá? O arroba alternativo, underline autoservice. Lá tem um link que vai direto para o WhatsApp, né? Qualquer coisa, entre em contato com a gente, se não estiver sabendo a localização, que a gente já manda o mapinha direto. Mas a rua é Avenida Maranhão, 2509, logo atrás do Detran, não tem erro.
Beleza. Anotou aí os contatos, Instagram, telefone, tudo? Bem, eu vou ficando por aqui, ou melhor, vou pegar meu carro, vou levar lá na Alternativa para dar um grau. E espero vocês na próxima. Mas não se esqueçam, inscrevam-se no canal e acompanhem sempre o nosso conteúdo que está sempre legal para você. Um abraço.